Hoje eu selecionei aqui algumas perguntas dos nossos inscritos, vocês que deixam aqui nos comentários no YouTube ou lá no direct box do nosso Instagram. Perguntas relevantes que eu acho importante colocar aqui para você. Faz tempo que a gente não faz o Enjoy Responde, então tem algumas perguntas ali que tem 2 meses, alguma coisa assim, e outras também mais recentes dos últimos vídeos, tá? Antes de começar esse vídeo, devo até lembrar que são várias perguntas, né? Normalmente a gente coloca no título aquela que a gente acha mais relevante, que vai atrair mais atenção, tá? E alguns recadinhos para vocês antes da gente começar. Primeiro, pessoal, segunda-feira, dia 1º de agosto, nós teremos uma live, né, do nosso podcast Enjoycast. Eu e a Anne estaremos aqui abordando aqui um assunto muito importante e até um quanto delicado, que é sobre a adaptação das pessoas na Irlanda, né? Principalmente pela questão do clima, né? Então, nós vamos falar aqui vários perrengues que a gente já passou na nossa trajetória na Irlanda, durante tantos anos, né? E também atuando como agentes de intercâmbio, né? As experiências dos nossos estudantes, por que alguns acabam, infelizmente, desistindo do intercâmbio dentro do primeiro mês mesmo, nem se dá ao tempo de conseguir se adaptar e acaba voltando. Então, é um assunto muito importante para você que na Irlanda faz frio, né? Pensa dessa forma, na Irlanda faz frio, tal, dizem que chove, isso e aquilo, mas tudo bem, eu aguento bem o frio. Mas, pessoal, o buraco é muito mais embaixo e gelado do que parece. Então, não perca essa live, tá? Você pode entrar no nosso Instagram, que inclusive eu vou colocar aqui na tela, onde a gente vai divulgar aqui, se vocês quiserem mandar perguntas, né? A gente vai colocar lá a caixinha de perguntas para vocês responderem. Também a gente vai estar divulgando lá o link para a transmissão da nossa live. Segunda-feira, dia 1º de agosto. Nossa, já estamos em agosto, caramba! Mas enfim... último recado, fazendo um jabazinho aqui da própria Enjoy Intercâmbio, patrocinador e responsável aqui pelo nosso canal. Na live também a gente vai estar divulgando aqui novas ofertas em agosto. Então, novas escolas que nós fizemos parceria e também em cidades, né, novas escolas em cidades populares, né, como Dublin, Galway, Cork, né, Limerick e Waterford. E também escolas novas em cidades novas, né? Cidades mais alternativas para vocês tentarem fugir aí um pouquinho dessa pressão da coisa da crise imobiliária, né? Não tem espaço para todo mundo alugar e o aluguel caro, etc. Então a gente está tentando buscar aí destinos que sejam bons para que você tenha condições bacanas de emprego, né? Boas instituições para você aprender um bom inglês, mas principalmente para você conseguir economizar alguma graninha e ter uma experiência um pouco mais leve, tá bom? E o último recado, pessoal, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, tá? Você que ainda não é inscrito, a gente está postando aí semanalmente as experiências dos nossos intercambistas da Enjoy Intercâmbio, o que eles estão achando, né? Já teve entrevista do pessoal de Cork, de Limerick, de Waterford, vem aí também pessoal de Galway, já fizemos também de Athlone, né? Um destino diferente, novo, bom para quem quer uma vida mais tranquila e economizar um dinheirinho ali para salvar, né? Economizar mais dinheiro para o seu futuro, enfim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo aqui para ajudar, tá? E vamos lá então finalmente para as perguntas, colocar aqui na tela do celular. Começando com viagem com Jéssica Miller. Olha, tem um canal de viagem aqui, depois eu vou dar uma fuçadinha lá, se for bem legal, vou inclusive indicar aqui no nosso canal também. Possivelmente ela estava comentando sobre um vídeo que a gente fala sobre aqui, crise imobiliária, as dificuldades que as pessoas estão encontrando para alugar um quarto na Irlanda, né? E ela pergunta aqui assim, qual o plano B? Onde fazer o intercâmbio? Depois desse vídeo, pensando muito bem se vale a pena arriscar a ir para a Irlanda. Então vamos lá, Jéssica. Você com certeza tem duas opções nessa insegurança, né, para você pensar. Primeiro ponto é mudar de destino, né? A Irlanda é um país que tem o melhor custo-benefício, na nossa opinião, hoje, para fazer intercâmbio de longa duração, aquele que você tem permissão legal de exercer qualquer função, trabalhar em qualquer área, com registro, pagando impostos, recebendo salário, com uma determinada carga horária semanal. Né? Melhor custo-benefício porque é o mais barato de todos,
É fácil para tirar o visto, na verdade você só aplica para o visto lá mesmo no país, você não tem que ter um visto pré-aprovado, né? E você está ali dentro do bloco europeu, que é um continente relativamente pequeno em relação ao tamanho do Brasil, né? Então é como se você pudesse viajar várias cidades dentro de um próprio estado no Brasil, mas aí você vai para Inglaterra, você vai para Holanda, você vai para Itália, vai para França, etc., que não é tão longe assim, você consegue passear e por um custo que é totalmente pagável com aquilo que você vai ganhar fazendo intercâmbio, né? Esse é o primeiro ponto. Se você insistir em ir para a Irlanda, a gente recomenda você continuar acompanhando os nossos vídeos. Por quê? A gente está fazendo as entrevistas com os estudantes e estão todos sendo unânimes em dizer que, embora exista sim uma crise, uma dificuldade de conseguir acomodação, estão todos conseguindo casa, quartos, entre 1 e 2 semanas no país, mesmo tendo reservado 1 mês de acomodação provisória, tá? Mas é óbvio que essas pessoas elas vão orientadas, elas vão muito bem instruídas para chegar e focar e saber como conseguir de uma maneira mais simples, tá? Então, eu sei que vocês acompanham bastante grupos e classificados no Facebook, no WhatsApp, e tem muita gente que opina sem sequer alguma vez ter pisado na Irlanda. A gente entende que o pessoal até tem boa vontade de querer ajudar, mas às vezes acaba assustando mais do que ajudando. Não é todo mundo que está dormindo no aeroporto, não é todo mundo que está acampando na rua. Isso, pelo menos esse ano, que é o mais crítico, 2022, de novembro para cá, a gente embarcou quase 150 alunos já matriculados e embarcados para a Irlanda. Até agora, 2 desses tiveram mais dificuldades no sentido de ter que renovar uma acomodação provisória para conseguir continuar procurando e finalmente conseguir o seu espaço, tá? Então fique tranquila, procure seu agente de intercâmbio, veja se ele pode te orientar e te ajudar nessas condições, tá? É possível sim, tá? Aí a gente entra na segunda questão, que é mudar o de destino, né? A gente pode até recomendar outros destinos, como por exemplo a Austrália e Nova Zelândia. A Austrália é um dos destinos mais populares para o Brasil também fazer intercâmbio de longa duração com direito a trabalho. É ótimo país, é um dos países mais incríveis que eu já visitei. É um Brasil que deu certo, assim, vamos dizer. Tem o mesmo clima, um clima muito parecido, né? Uma selva, uma floresta maravilhosa, encantadora, com uma vida selvagem lá, lindas praias, né? Tem uma ótima estrutura e os australianos são super mente aberta, são pessoas super amigáveis, assim como os irlandeses, né? E é um país que você ganha bem trabalhando em qualquer tipo de emprego, né? Obviamente o custo de vida é alto, mas normalmente as pessoas conseguem fazer uma economia para investir numa pós ou num curso profissionalizante, para tentar aplicar para algumas áreas que também possam dar visto, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Porém, você tem que estar muito melhor preparada financeiramente do que para a Irlanda, né? A Irlanda hoje você gasta com a cotação com o real desvalorizado, hoje você gasta entre 40 a 50 mil reais mais ou menos no intercâmbio na Irlanda, contando tudo, tá gente? Desde passagem aérea até 4.500 euros para você levar de comprovação financeira, cursos, etc. Todas as despesas possíveis. Para a Austrália, se você colocar tudo isso na ponta do lápis, vai dar quase o dobro, tá? Quase o dobro. Então, é de se pensar, vale a pena, obviamente, se você tiver condições, né? Uma vantagem da Austrália é que você não precisa necessariamente ser a comprovação financeira, né? Os seus fundos financeiros para comprovar para a imigração, não precisa ser necessariamente seus, pode ser de familiares próximos de primeiro grau, pais, irmãos, né? Acredito que a avó, o tio, alguma coisa assim, também se encaixe nesse sentido e você consegue juntar todos os extratos e colocar ali a comprovação financeira, que é o que é mais puxado. São 1.700 e poucos dólares, assim, por mês de estadia. Então, se você fazer um programa de 8 meses, você tem que fazer 1.700 dólares vezes 8. Então, é bastante dinheiro, fora as outras despesas. Passagem aérea mais cara, porque é do outro lado do planeta e por aí vai. Tá bom? Um abraço para você. Viaje com Jéssica Miller. Tiago Aguiar, um grande abraço para o Tiago também, acompanha o nosso canal. Boa noite, uma dúvida, estou no Brasil, mas fiz um curso na Irlanda de 1 ano, mas ainda teria uma renovação. Queria saber se eu preciso comprovar os 3.000 euros e agendamento de NIB, ou posso fazer online, como renovação. Então vamos lá, Tiagão, vamos por partes. Primeira coisa, você fez um curso de 1 ano, perdão, você fez um intercâmbio de 1 ano, assim.
A época que podia fazer um ano foi até 2015 ou 2016, me foge melhor a memória agora. Se faz tudo isso de tempo, você ainda tem mais 2 renovações, tá? Então, se você fez um curso só e ficou até um ano, na época que podia ficar 6 meses de férias, você ainda tem 2 renovações. Você pode viajar sim, tá? Possivelmente eles devem ter, né, um registro de que você já esteve no país e o que você foi fazer no país e o quanto você ainda pode. Não é porque você fez um curso que você foi embora que você não pode mais voltar para fazer curso de inglês. Sim, você pode voltar para fazer mais o tempo determinado por lei, né, que seriam mais 2 cursos. Inclusive, depois você pode continuar no país fazendo outros tipos de cursos na área de Higher Education, né? Desde profissionalizante, técnico, college, universidade, pós e por aí vai, tá? Se teria que comprovar os 3 mil euros? Sim, cara. Você vai ter que ir com pelo menos 4.500 euros por conta de 2015 para cá, em 7 anos, o custo de vida, cara, triplicou, tá? Então, 3 mil euros não dá mais. Infelizmente, você vai ter que fazer um pezinho de meia aí para poder viajar mais preparado financeiramente, tá bom? Mas é preciso sim comprovar os 3 mil euros. O agendamento do antigo GNAB, que hoje se chama IRP, mudou, já tem tantos anos, mas ainda continua impregnado o GNAB. Posso fazer online com uma revolução? Não, faz tudo de novo, o mesmo processo. Quem sai da Irlanda e não renova o curso dentro do país tem que refazer todo o processo inicial. Beleza, Tiagão? Vinícius Moraes, grande abraço, Vinícius. Tenho 44 anos e cidadania italiana e falo inglês. Ainda tem oportunidade para mim aí na Irlanda? O que me recomenda? Vinícius, primeiro, cara, idade, 44 anos, tá novão, cara. Se você tiver ainda à disposição, não tiver nenhuma limitação física, tá super novo para exercer qualquer função, tá? Tem oportunidade para mim? Cara, se você fala inglês e você é um profissional possivelmente experiente, porque já tem 44 anos, vamos supor que você tem 10 anos de experiência numa área que é uma área que precisa de profissionais internacionais. São as áreas do High Skill Job. São áreas que está em grande crescimento, então precisa de mão de obra que não tem o suficiente dentro da Irlanda, nem os europeus que moram lá e nem muito menos os irlandeses. Então eles começam a buscar profissionais de fora. Para você ter uma ideia, os brasileiros estão em segundo lugar com o maior número de profissionais na Irlanda de TI, cara. Só perdem para os indianos, ou seja, tem mais indiano e brasileiro trabalhando em TI do que os próprios europeus e irlandeses. Então sim, tem oportunidade para você. É que, claro, depende muito do que você faz. Às vezes, um eletricista, um mecânico, precisa ver se essas funções são, de fato, elegíveis para visto, né? Então, se você tem inglês, eu sugiro você dar uma olhada High Skill Job no Google, Ireland, né? High Skill Job Ireland, e ver lá as posições, né? As áreas que estão elegíveis a visto. Mas, se bem que você tem cidadania italiana, né, cara? Vai que fica tranquilo. Você fala inglês, é cidadão, não precisa de visto. É só aí chegar já procurando trabalho que, dependendo da sua área, você não vai ter muitas dificuldades. A Mari FRF. Boa noite. Em breve viajarei para a Irlanda, mas vou passar 25 dias. Faço uso de suplementos. Será que vai precisar de receita? Um beijão para você, Mari. Se você é sei lá, de repente um fisiculturista, né, trabalha com o corpo, não pode parar com o uso dos suplementos por uma questão de rotina, ou se você é uma atleta, qualquer coisa nesse sentido, e sugiro, leve seus suplementos, tá? Não há restrições de entrada com medicamentos e suplementos. O que a gente costuma orientar os nossos intercambistas que vão para ficar longo período é o seguinte, se você tem um medicamento de uso contínuo que você precisa tomar por um ano e talvez não tenha na Irlanda, a gente sempre sugere ir até seu médico pedir uma prescrição médica em inglês e assinada por ele. Ah, meu médico não fala inglês. Cara, põe no Google Tradutor, copia, cola no Word, imprime e assina, tá? Suplemento alimentar, whey proteína, carboidrato, aminoácido, essas coisas elas não precisam de restrição médica. E 25 dias, possivelmente um potinho vai dar, né? Um potinho de cada. Você vai colocar na sua mala de despacho do avião. Não recomendo você passar no raio-x, tá? Leve apenas aquilo que você vai precisar tomar durante o voo. O resto você coloca na mala que você vai despachar no porão, tá? E não é preciso receita, tá? E também tem para vender lá, caso você queira não levar e comprar mais baratinho e trazer importados para o Brasil, acho que é uma boa ideia também. Um grande beijo, Mari. Vamos lá aqui.
Renan Melo, minha esposa está tirando cidadania portuguesa. Podemos entrar como intercâmbio e resolver as questões de residência aí? Ou teremos que sair e entrar de novo com o intuito de reagrupamento familiar? Renan Melo deve estar comentando num vídeo que a gente fez orientando as pessoas que têm um cônjuge europeu, né, mas que estão indo com um propósito de imigratório mesmo, para imigrar para o país, mas que não falam inglês. Um dos dois não fala inglês muito bem, ou os dois não falam inglês muito bem. Então, nesse sentido, a gente sempre recomenda, pessoal, inglês, a comunicação é a base de tudo para uma readaptação na vida de vocês em um país de língua diferente. Sem você falar aquela língua, você vai ter que se depender de brasileiro. O brasileiro está sempre na correria, não sobra muito tempo. Então, é difícil, às vezes, você conseguir ajuda quando você precisa de fato. Então, o importante é você já estar preparado no idioma para a sua adaptação ser mais tranquila. Lembrando, pessoal, a adaptação na Irlanda é sempre muito difícil, porque é diferente o sistema de saúde, o sistema educacional, a burocracia, enfim, questões profissionais, para alugar uma casa, você chega sem referência, sem trabalho. Então, quando você tem tudo isso e somado ao fato de você não conseguir entender o que as pessoas falam, nem se fazer entender, aí vira uma bagunça e muitos acabam voltando. A gente vê isso direto, assim, com bastante frequência. Então, a questão é, você entrando como intercambista, automaticamente o cônjuge que não tem a cidadania já recebe o direito de trabalhar. Isso é bom porque vocês conseguem se manter financeiramente e não tendo que mexer na reserva financeira de vocês. Uma vez que o europeu já está estabelecido no sentido de ter casa, ter emprego, ele já pode fazer o reagrupamento familiar sem ter a necessidade de sair do país para isso. Você vai até a imigração e fala, olha, eu tenho um visto de estudos e tal, mas meu marido está aqui, está estabelecido, a gente pensou em voltar, mas enfim, não precisa nem inventar nada. Você fala assim, ó, a gente quer morar aqui, como que faz? E ele o oficial de imigração vai te orientar como você faz para aplicar para a residência do cônjuge. Beleza? Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. João Pedro, mesmo com um curso técnico, é possível conseguir um visto de Critical Skills? Pensei que só rolava para ensino superior. Um abraço para você, João. Cara, não, assim, é claro que depende muito da área, né? Se você é da área de... vou dar um exemplo. A gente tem vídeos gravados aqui com profissionais da área de TI, na Irlanda, né, pessoas que falam, cara, no meu trabalho tem um monte de gente que tá lá, nem sequer tem um certificado de graduação, muito menos um profissionalizante, um técnico, mas tem muita experiência, começou pesquisando por conta, foi aprendendo por conta, hoje é um profissional com 10 anos de experiência, então ele consegue trabalho em várias empresas por conta que ele tem a habilidade, ele tem o conhecimento e fala inglês. Então, não necessariamente ele precisa apresentar um certificado, né? Mas se você for, por exemplo, um profissional da área de saúde, cara, não, né? Aí são outras questões, né? São mais detalhes que você precisa estar atento, porque são as formas que eles tratam os pacientes, né? Então, possivelmente, você vai ter que fazer uma complementação de grade curricular ou talvez algum tipo... Agora, se você tiver um interesse em trabalhar numa área mais... que não tenha tantos detalhes assim para trabalhar com o ser humano, né? Por exemplo, com a medicina, a enfermagem, como engenharia, por exemplo, marketing, como a própria tecnologia, possivelmente sim, até áreas, né, cursos de profissionalizantes, cursos técnicos são mais rápidos, mais curtos e mais baratos, você consiga sim um bom acesso ao mercado profissional, tá bom? Um abraço para você, João. Guilherme Santos, então, se eu trabalhar na Irlanda seguindo as regras do governo, com os preços dos aluguéis, talvez eu não consiga o dinheiro suficiente para renovar? Gustavo, é bem mais difícil, tá? Para quem não sabe, na Irlanda você pode trabalhar 20 horas semanais dentro das regras, 20 horas semanais, durante quase todo o período do ano. Na alta temporada, se você estiver de férias do seu curso na escola, né, você pode trabalhar 40 horas, full time. No Natal também, ali entre dezembro e janeiro, você também consegue trabalhar full time alguns dias. A realidade, Gustavo, é que o custo de vida na Irlanda hoje, dependendo da cidade que você tá, você vai ganhar mais ou menos o que você vai gastar. Quase não sobra para renovar o curso. Só se você conseguir assim uma escola bem barata mesmo, que a gente chama das escolas de visto. Desculpa que as crianças estão de férias da escola, então eles falam alto. Então aqui em volta. Então voltando aqui.
a realidade, Gustavo, a gente tem vários vídeos aqui no canal, se você não for inscrito, se inscreve para acompanhar. O pessoal fala o seguinte, fala, a gente não trabalha, ninguém trabalha 20 horas semanais. São depoimentos dos próprios intercambistas, né? Há cidades que têm oficiais de imigração que são mais chatos, assim, com essa questão de trabalhar mais horas, mas o pessoal sempre dá um jeito de trabalhar 40, 50, 60 horas, mesmo não podendo, e tentando ali camuflar ali o quanto que ganha, conversa com o contratante, vê se... Bom, eu não vou ficar dando dica de coisa errada aqui, pessoal. Depois, quando vocês chegarem lá, vocês pedem dica para quem tá fazendo, tá? Mas o fato é raro você encontrar alguém hoje que trabalhe 20 horas semanais, tá? A menos que essa pessoa não tenha conseguido, isso não significa que ela não esteja tentando trabalhar mais horas. Ela não conseguiu um emprego que dê mais horas, mas com certeza ela está tentando. Jennifer Silva, beijão para você, Jennifer. Alguém acha que tem a possibilidade do governo começar a barrar entrada de estudantes internacionais na Irlanda? Pergunta que eu acho que eu nunca respondi aqui, mas a gente sempre reflete sobre isso. E se o governo decidisse fechar essa questão de intercambistas poderem trabalhar na Irlanda? Para quem não sabe, no Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, são países que permitiam que os estudantes de idioma trabalhassem durante o seu período de intercâmbio, período de estudos, né? Em 2011 ou 2012, mais ou menos não me lembro bem o ano, eles proibiram isso, né? Só que vocês sabem como é o Reino Unido, né? Eles conseguem manter uma economia fora da curva, né? Tanto é que eles saíram do bloco europeu, conseguiram estabilizar o valor da moeda, da libra, veio guerra, veio pandemia, isso e aquilo eles conseguiram ainda manter mesmo assim. Já na Irlanda eu não sei se ia ser tão simples assim. A começar que as escolas de inglês na Irlanda dependem quase que 100% dos estudantes internacionais. Eu diria que pelo menos 70% das escolas de inglês da Irlanda, se não tiver estudantes internacionais, ou seja, se a Irlanda vem e fala assim, não pode mais trabalhar agora, acaba para essas escolas, porque sinceramente os brasileiros iam procurar outros destinos, né? O volume ia descer drasticamente a ponto dessas escolas não conseguirem manter a mesma estrutura que eles conseguem manter por conta dos estudantes internacionais. Estudantes que não precisam que precisam de visto, né? Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai, Colômbia, China, Coreia, árabe, né, os países árabes, mas para quem não sabe, o Brasil está no topo da lista. Nós somos o maior número de consumidor de curso de inglês na Irlanda. Há escolas que não existe nenhum estrangeiro, são 100% de brasileiros, e tem escolas ali que a média, a maioria das escolas mais em conta, a média é entre 80% a 90% de brasileiros dentro das escolas. Então, e a gente está falando de centenas de escolas, tá, pessoal? Em Dublin tem muitas escolas, em Cork tem bastante escolas, enfim. E aí, espalhado pelo Brasil, a gente chega na casa de centenas de escolas. Eu posso estar chutando muito alto, mas é bastante, e eu acredito que isso causaria, assim, um buraco considerável na economia, no PIB, né, irlandês, até considerando, né, que as escolas na Irlanda, elas têm uma grande participação no PIB, né, então a gente vê aí movimentos de... Eu não lembro, eu já fiz um vídeo aqui, eu não vou chutar agora para não falar besteira, mas é algo assim que você olha e fala assim, caramba, é um número bem impressionante. E aí pensando um pouco mais, assim, eu acredito que se as escolas, né, é como se o governo irlandês do nada comprometesse ou forçasse a muitas empresas fecharem. E a gente está falando de muitas escolas mesmo. Né? Ou, se não fechar, passar a receber 1/10 ou, sei lá, qualquer coisa nesse sentido no total que eles costumavam fazer por mês. Estou gravando aqui. A Anne foi entrar aqui. Tô quase terminando. Vamos lá. Bom, acho que essa era a última pergunta mesmo. Espero que eu tenha respondido. Acho que a chance mesmo de acontecer isso é mínima, né? Eu acredito que a Irlanda não há força financeira o suficiente para conseguir dar condições para essas escolas continuarem abertas, né? Acho que eles não iriam comprometer a sua saúde financeira no setor educacional. E um detalhe importante que eu estava esquecendo aqui, pessoal. Até vocês não sabem, mas tem muitos estudantes internacionais que estão com visto
prorrogados há um tempão, já prorrogaram aí, acho que 10 vezes desde o início da pandemia. Por quê? Não só porque vamos dar uma chance para o pessoal curtir um pouco mais a Irlanda sem estar no lockdown, né? Mas porque não tem mão de obra suficiente. Esse é um detalhe importante. Muita gente que trabalha no segundo setor, restaurante, faxina, hotel, delivery, muita gente, mas muita gente são estudantes de idioma, tá? Então, para o país, isso é horrível. Então, eles iam encerrar, né, o visto desses estudantes que já estavam sendo prorrogados por causa da pandemia, e eles decidiram não encerrar. Um dos motivos foi porque, não ia ter mão de obra suficiente para o pessoal poder trabalhar. Entendeu? Então espero que isso tenha, né, ajudado aí com essas questões. Se você gostou, deixa um like para divulgar esse vídeo no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no canal. E live segunda-feira nós vamos falar dos perrengues que você pode passar e como você pode se preparar para o seu intercâmbio na Irlanda no inverno. Grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers!